Isaías capítulo 55, verso 8, e nós vamos ler a palavra do Senhor para nós meditarmos alguns minutos essa noite. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos, assim diz o Senhor. Porque assim como o céu está mais alto do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Deus abençoe os irmãos, estejam à vontade, os que podem, os que estão nos acompanhando. Eu gostaria só de deixar uma palavra para você meditar essa noite, no nosso ato de fé e de crermos ao Senhor. A Bíblia nos dá um aconselhamento, o livro do profeta Oséias, se não me falha a memória. Oséias, ele dá uma palavra de aconselhamento, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele aconselha dizendo: você conheça a Deus e prossiga conhecer, porque a Bíblia diz assim, que aquele que crê, aquele que serve a Deus, aquele que busca a Deus, precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, quando a gente se aproxima de Deus, a gente precisa crer, a gente precisa entender essa verdade. A gente que se confessa em Deus, que crer em Deus, a gente precisa crer, em Deus, a gente precisa aproximar-se de Deus e ter certeza de que Ele existe. Por isso que a gente precisa conhecer Deus. Porque quando você chega ao Evangelho, como todos nós chegamos ao Evangelho, e nós nascemos, é como a gente para poder pensar, que existe uma vida, que é essa vida que nós estamos vivendo, a gente chama ela de terceira dimensão, mas acima dessa dimensão existe uma dimensão onde Deus está. Existe o mundo espiritual, onde Deus está centrado, onde tudo é perfeito. Tudo que está na terra é cópia. Tudo aqui é cópia. Tudo na verdade, não é original. Nada aqui é original. Tudo é cópia. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus dá ordem a Moisés para construir um tabernáculo no deserto, Deus diz assim: fazei conforme o modelo que eu te mostrei. Então, na verdade, Moisés só copiou. Tudo que está na terra é cópia. Até nós, como somos homens, somos cópia, na verdade, porque o verdadeiro homem está sentado no trono, e chama Jesus de Nazaré, e é perfeito, é a estatura perfeita, é reto em atitude. Então, esse homem é perfeito. Nós também somos cópia. Então, o mundo em que nós vivemos é cópia. O mar que nós conhecemos é uma cópia. Então, tudo, as árvores que nós conhecemos é cópia. Então, na verdade, imagine como vai ser no céu, ou na dimensão de cima, onde tudo é perfeito. Imagine a cidade que Deus preparou para nós. Só que para isso a gente precisa crer, acreditar nessa verdade, crer que Deus tem o melhor para a nossa vida, a entender que Deus tem um propósito para tudo, e o que nós estamos vivendo não é aquilo que Deus queria que nós vivêssemos. Deus tem um plano muito maior, muito melhor. Nós somos uma criação de Deus, de algo extraordinário, é o ser humano. Cada vez mais que eu olho para o ser humano, e às vezes eu leio sobre alguma coisa sobre o homem, eu acho fantástico. Não pode ser o homem uma explosão cósmica, não pode ser uma evolução do macaco, não pode. O homem é algo extraordinário, é muitas moléculas, é muita veia, é muitas artérias, é muitos nervos minúsculos, é muito cérebro que se usa para poder o homem ser algo assim tão vulnerável. Deus criou o homem para viver eternamente. Deus não criou o homem para viver 80 anos, 70 anos, 50 anos, entendeu? Mas o pecado nos levou a essa situação que o homem vive 70 anos, 80, o que passar disso é canseira e enfado. Para que nós venhamos entender toda essa realidade, a gente precisa aproximar-se de Deus, porque o mundo em que nós nascemos, em que vivemos, entendeu? É um mundo natural, é um mundo que não opera pela fé, é um mundo que não opera pela fé, se opera pelos instintos que o homem tem, se opera por aquilo que vê, se opera por aquilo que sente
e se opera por aquilo que o homem tem conhecimento de tocar, que é os 5 tipos de sentimentos que estão no corpo do homem. Então, esse mundo que nós estamos vivendo e que vive a humanidade, eles estão presos nos 5 sentidos. Então, se ver, eles acreditam. Se tocar, eles acreditam. Se sentir, eles acreditam. Se sentir cheiro, eles acreditam. Se ouvir, eles acreditam. Agora, o mundo da fé não dá para cheirar, não dá para sentir, não dá para tocar, não dá para ver, só dá para acreditar. Então, a Bíblia diz que nós precisamos crer. E aí, para crer, a gente precisa entender, entendeu? É algo extraordinário. É como uma mãe, alguém escreveu uma história de uma mãe grávida, com 2 crianças no ventre, eram gêmeos, as 2 crianças, e alguém escreveu uma história das 2 crianças conversando no ventre da mãe. E as crianças conversavam no ventre da mãe, e aí uma dizia assim, daqui a pouco a gente vai nascer, e a gente vai nascer em um mundo livre. E aí o outro dizia assim, não existe mundo livre, esse é o nosso mundo. Daí ele diz assim, não, nós temos uma mãe. Aí o outro dizia assim, não temos mãe, não. Quem falou que nós temos mãe? Ele diz, tem. Aí você não ouve a voz dela, ou você não sente quando ela passa a mão na barriga? A gente tem uma mãe. E o outro dizia, tem nada. Esse é o nosso mundo. Quem garante que a gente vai sair e tem alguma coisa lá fora? A gente vai morrer, larga de ser bobo. A gente vai ficar aqui. Então as crianças começaram a conversar no ventre. Alguém escreveu essa história e ele dizia, não, nós vamos nascer. Então as crianças imaginavam que, uma das crianças na história que escreveram, que o mundo era aquilo lá. Nunca imaginou que saindo para fora do ventre, ela poderia ver a mãe, poderia ver o pai, poderia ver os irmãos. Entendeu? E é como nós, a Bíblia diz assim, que Paulo diz que a terra está grávida e está com dores de parto, para que nós possamos nascer no mundo vindouro. A gente pode entrar no mundo vindouro, mas para isso precisa acreditar. Alguém diz, mas será que tem um mundo vindouro? Tem, isso aqui é sombra, isso aqui é cópia. O que eu quero deixar ao seu coração essa noite, o texto que eu li, é que a gente precisa aproximar-se de Deus. Num tempo de crise como nós estamos vivendo, numa pandemia global como nós estamos vivendo, nós vemos os médicos apavorados, nós vemos o sistema de saúde estressado, a gente vê os políticos, na verdade, sem direção e perdidos, sem ter um norte para dar para a população. A gente não resolve, eles não têm um medicamento para receitar, no meio dessa pandemia toda que está vivendo a nação, entendeu? Então, estamos vivendo nesse momento, e esse momento de pandemia, esse momento de crise, muitos cristãos se desfaleceram, eles perderam o foco, muita gente se perdeu o foco, por quê? Porque muitas pessoas foram atingidas, e muitas pessoas, da qual as pessoas tinham conhecimento e apego, foram alcançadas, pessoas muito perto, parentes, amigos, a gente sentiu o impacto, e quando a gente sentiu o impacto, entendeu? A gente sentiu o impacto, muitos se abalaram, muitos se esfriaram na fé, outros entraram em pânico, outros ficaram desesperados, outros estão sentindo sintomas sem ter a doença, outros estão em estresse, outros estão sem dormir, outros estão sem comer, outros estão apavorados com a crise, com a fome, outros estão desesperados porque estão achando que, se não melhorar, o país vai entrar num estado de pobreza muito grande e vamos virar uma outra Venezuela, é o que os comentaristas da televisão falam, e isso vai criando um pânico, um desespero no povo, e o povo vai se apavorando, principalmente os cristãos. Os cristãos estão desesperados. Por quê? Porque a gente mantém uma distância muito longa de Deus. A gente fala de uma fé e de um Deus que está muito distante de nós. A gente fala de um céu que está muito longe da gente. A gente fala de um Jesus ressuscitado que está muito ausente, que a gente encontra só uma vez no domingo, que a gente acha que estamos fazendo a sua obra. A gente está falando de uma fé e de uma crença
que nos abala, as nossas estruturas, e a gente perde o foco. E quando a gente perde o foco, a gente fica, então, desesperados. A gente fala de uma fé, não é verdade? De uma fé que, às vezes, na verdade, a fé parece que ela não tem fundamento para a gente se assegurar nela quando a gente está nesse momento de caos. Uma fé, parece que aquele rapaz que um dia eu contei aqui sobre o Fernando que estava fazendo a apresentação junto da cachoeira, e ele estendeu um cabo de aço, e ele andava com um pedaço, com uma vara, equilibrando de um lado para o outro, para os turistas, e eles davam gorjeta para ele. E aí ele perguntou para os turistas se acreditavam que ele conseguia passar com um carrinho de mão, com uma carriola, daquele fio de cobre, em cima da cachoeira, do outro lado. Aí todo mundo disse que acreditava, e ele colocou a carriola e passou naquele fio, com a carriola, e ele foi para o lado de lá, e voltou do lado de cá. E depois ele diz assim: vocês acreditam mesmo em mim? E o pessoal diz que acreditava, e ele diz assim: agora eu preciso de um voluntário para sentar na carriola, porque eu vou passar do outro lado com um voluntário. Não teve um que quisesse sentar na carriola. Eles acreditavam, mas na hora de provar, ninguém quis. Essa é a nossa fé. A hora que prova a nossa fé, a gente recua, e a gente vê essa grande dificuldade. O que eu quero que você entenda essa noite, você que está me acompanhando, você que está adorando o Senhor conosco, é que, veja bem, o mundo em que nós vivemos é totalmente diferente do mundo que Deus tem preparado para nós, e o mundo que Deus está. O céu, a eternidade é invertido do que nós estamos vivendo. O que nós estamos vivendo, Paulo diz que é um espelho, é o contrário. Entendeu? É o contrário desse mundo. Quando nós passamos a viver pela fé, tudo o resto da nossa vida é invertido. Então o rico é pobre, e o pobre é rico. O mundo é invertido, o fraco é forte, e o forte é fraco. No mundo de Deus, tudo é invertido do mundo dos homens. Então você vê o Golias, um grande gigante, quase 3 metros de altura, as suas armaduras de guerra, campeão dos filisteus. No mundo dos homens, ele é o campeão. E o Davi é um menino de 17 anos, atirador de pedra em árvore, guardador de ovelha. E era uma guerra, já sabia qual ia ser o desfecho. Era o Davi morto pela espada do Golias, pela lança, espetado ali no peito de Davi, a lança, já sabia qual era o desfecho. Isso era no mundo dos homens. No mundo de Deus era diferente. Era o Davi vendo o Golias caído, sem cabeça, e segurando como se fosse uma mochila na frente de todo mundo, porque quem serve a Deus precisa entender essas coisas. O fraco é forte, o pobre é rico, o perdedor é vitorioso, o que tem não tem nada, e o que não tem, tem tudo. O que pode, não pode nada, e o que não pode, pode tudo. Então Paulo diz: quando penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu penso que não tenho, é aí que eu tenho. Aí vem o grito do cântico de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. É quando você entra no mundo de Deus, quando você entra nos mistérios de Deus, o mundo é invertido. Quando você fala assim: vou morrer, é aí que você vai viver. E quando você está cheio de saúde, rodeado de uma churrasqueira de carne, preparando a maior festa do ano, e você gozando saúde, andando de jet ski no mar, preparando com os amigos a maior festa, morre sentado na cadeira. As pessoas pensam que ia viver 90 anos, morre sem poder levantar de nada, sem ter nada, porque na verdade, e quando alguém chega e o médico diz: vai morrer, aí Deus diz assim: vai viver. E Deus faz o que ninguém pode fazer, e o cidadão volta para casa dando glória ao Senhor. Este é o mundo de Deus, é um mundo da fé, é um mundo em que Jesus está dizendo para nós: é o reino de Deus. Bem-vindo ao reino do Senhor, bem-vindo ao reino de Deus. Aí vem Jesus dizendo: o reino dos céus é possuído à força, e só os violentos entrarão nele. Então os que têm medo, os covardes, os tímidos,
não consegue tomar posse do reino de Deus. O reino de Deus, que é esse reino invisível, o reino da fé, o reino onde tudo está pronto, onde Deus chama as coisas que não existem como se já existisse. É o reino que Deus coloca nome nas coisas, é esse reino. Então Deus vai dizer, porque o meu pensamento não é o seu pensamento, porque o meu caminho não é o seu caminho. É tudo invertido, meu irmão. O caminho, meu irmão, de Deus é invertido. Quando a gente está descendo, a gente está subindo. E quando a gente está subindo, a gente está descendo. Para Deus é invertido o negócio. Quando a gente está, aí que está ficando bom. Quanto mais Abraão ficava velho, mais Deus ficava contente. Olha que coisa tremenda, irmão. Quanto mais o ventre de Sara amortecia, mais ficava perto do milagre. Olha que coisa extraordinária. Porque era invertido. A hora que não teve mais jeito, o Deus desceu na casa de Abraão, disse: você vai ser pai, Sara vai ser mãe. Ele diz: é impossível. E Deus está dizendo assim: no mundo dos homens. Mas seja bem-vindo ao mundo da fé, onde tudo é possível, aonde tudo pode. Então eu estou dizendo a você que o pensamento de Deus não é o nosso. O caminho de Deus não é o nosso. Então, deixa eu dizer uma palavra para o seu coração. O profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 35, ele diz assim, ali, ele vai dizer, haverá um caminho, e esse caminho é um caminho alto. Eu não sei se alguém pode pôr no telão 35:8, é um caminho, o 8, o 9 e o 10. Há um caminho, Isaías vai dizer assim, há um caminho, chama caminho santo, o imundo não passará por ele. Não vai passar o imundo, e ele diz assim, mas será para o povo de Deus, por ele, mas será para o povo de Deus, caminhantes, até os loucos não errarão o caminho. Você já pensou? Tem os loucos, os que estão nos manicônios, os que batem a cabeça na parede, os que ficam batendo a mão, os que arrancam a roupa, os que fazem as suas necessidades, não conseguem limpar, sabe aqueles loucos? Vão achar o caminho. Mas não é uma loucura isso? Isso é louco, é loucura demais. Pensa um camarada doido, louco, meu irmão. Pensa um louco que não tem juízo, que já está no manicônio, sob medicamento. Ele não vai errar o caminho. E pensa um doutor com um anel de formatura e um monte de diploma no seu escritório, de cobertura, e ele vendo a cidade inteira lá de cima, cujo elevador para no apartamento dele, não vai conseguir achar o caminho. E o louco, o doidão, vai chegar lá, olha que coisa extraordinária, vai chegar no céu, e o inteligente, com um monte de diploma, vai errar o caminho. Por isso que a Bíblia diz, o meu caminho não é o vosso caminho, o meu pensamento não é o vosso pensamento. Então não adianta você pensar. Para a gente entender isso, aí ele diz assim, ali não haverá leão, no verso 9, não haverá animal feroz, não se achará ali nele, mas os remidos andarão ele, e os resgatados do Senhor voltarão para Sião com júbilo, com alegria, e haverá a sua cabeça gozo de alegria, cansará e fugirá a tristeza, e todo gemido. Esse é o caminho que a gente entrou lá no pé da cruz, o caminho que um dia a gente saiu do bar, a gente saiu do jogo, a gente saiu do pecado, do mundo, e se ajoelhou ao pé da cruz, porque o caminho é apertado. Foi lá que a gente entrou pelo caminho, foi no pé da cruz que abriu um caminho para nós, para os caminhantes. E o meu caminho não é o caminho do meu vizinho, do meu cunhado, do meu sobrinho. Não, é o meu caminho. Eu vou passar beirando, porque o meu caminho é mais alto. Então não vem dizer para mim que o que aconteceu com fulano pode acontecer. Não. O meu caminho, nós estamos no caminho, meu irmão. Não tenha medo que nós não estamos no caminho. Satanás não pode entrar no nosso caminho. O caminho é alto, não tem serpente, não tem leão, não tem bicho. Ninguém pode atravessar o nosso caminho. O que eu estou dizendo? Deus tem um caminho. E esse caminho não fomos nós que planejamos. É Deus que planejou. E esse caminho não é reto.
Uma hora nós estamos nos montes, com alegria, com dinheiro, todo mundo reunido, fazendo planos de construir, de comprar cavalos e comprar bois, com passagens compradas para o exterior. Nós estamos no monte adorando a Deus, cantando um hino. Todo culto a gente quer cantar um hino de gratidão, porque nós estamos no monte, como diz os dedos de Davi, lá em cima do monte. É tão gostoso de viver. Mas quando o caminho começa a descer para os vales, a gente vai descendo para os vales, o caminho vai para o vale. Mas não pode ser diferente, porque nós somos crentes. Não, o caminho não é nosso. Foi Deus quem traçou o caminho. E os caminhos de Deus é diferente dos nossos. Se eu fosse fazer um caminho, não sou engenheiro, não conheço de tráfego, não conheço de geografia muito, só estudo, se vejo assim os desenhos de Israel, mas não conheço. Mas se eu fosse com essa cabeça desse tamanho, com esse pensamento que eu fosse traçar um projeto para tirar Israel do Egito, Israel ia chegar rapidinho, meu irmão. Mas Deus traçou, levou eles, fez uma curva com eles, desviou da terra dos filisteus e fez eles andar em volta, fez uma outra volta e depois passou eles pelo deserto até chegar na terra da promessa. Olha aqui, na divisa da terra. Porque o meu caminho não era... E aí Deus, em vez de Deus fazer uma curva e já levar... Não, Deus passou o caminho no meio do Mar Vermelho, olha, dentro do mar. Aí eles pararam, não enxergaram mais o caminho, aí ficaram desesperados, dizendo, vamos morrer, o faraó vem vindo. E aí Moisés estava enxergando o caminho. Moisés levantou e disse assim, aquietai-vos, vede o grande livramento, o caminho ainda continua por dentro das águas, as águas vai ter que sair, porque Deus traçou um caminho por dentro do Mar Vermelho, e a gente vai passar por aí. Não foi eu que fui o engenheiro, não fui eu que tracei o caminho, foi Deus quem traçou o caminho. Se o caminho passou primeiro, você vai passar também, você vai atravessar também. Descansa o teu coração, pastor, mas tem que passar pelo consultório, passa pelo consultório. Tem que passar pela quase falência, passa pela quase falência. Pastor, tem que passar pelo medo, passe na boca do leão. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, sozinho, o Senhor estaria comigo, porque eu ainda estou no caminho. Então, esse Deus que a gente serve e às vezes não conhece, muita gente abandona e larga desse negócio de fé por causa disso, por não conhecer Deus. Acho que Deus está fazendo errado. Na nossa cabeça gigante, a gente é muito inteligente. A gente acha. Não, mas o meu pensamento não é o seu. Vocês são muito inteligentes. Se eu fosse escolher 12 discípulos, eu iria lá na beira do mar da Galileia, pegar aqueles pescadores mesmo. Se eu ia para lá, eu ia direto para Jerusalém. É porque eu sou muito inteligente. Mas tem uma palavra que Paulo escreveu, a carta de Coríntios, dizendo, porque eu escolho os que não são, para confundir os que são. Eu escolho os que não é, para ser, para que a glória e a excelência seja minha, e não deles. Aí o pensamento de Deus é outro. Aquilo que não pode, Deus escolhe. Aquilo que não tem, Deus escolhe. Como que faz? Que coisa extraordinária. Deus vai escolher uma missionária. Em vez de Deus visitar as igrejas, Ele vai lá na rua, no ponto. E fala assim, essa aí. Mas essa aí, não é essa aí. Olha, vai escolher um rei para Israel, em vez de arrumar alguém que está na família, vai lá no meio do pasto, no meio do brejo e arruma um menino. Meu pensamento não é o seu pensamento. Então não adianta ficar pensando. Não adianta, tem que aliar o seu pensamento com Deus. E às vezes o nosso pensamento não dá nada certo. Aí a gente fica revoltado. Porque a gente faz planos, faz uma casinha e coloca Deus dentro. Não vai dar certo. Deus não entra nos nossos planos. Deus já tem um caminho pronto, tem um plano para a nossa vida. Antes de nascer, Deus já tem um plano. Então, deixar uma palavra para o seu coração. O que eu quero deixar hoje para você guardar
O conselho de Oséias: conheça Deus. Conhece. A gente fica desesperado. Por que Pedro não desesperou? Por que Pedro, irmão, se fosse eu, se fosse o outro, irmão, você preso, algemado, esses dias eu preguei aqui, com 16 soldados, preso com as 2 pernas, preso os 2 braços, uma quarentena, os soldados, 2 soldados por dentro, 2 soldados por fora, 2 portas fechadas, corredor. O Herodes já tinha matado o Tiago, ia matar ele no outro dia. Irmão, você ia dormir. Tirar a sandália, a capa, dormir. A gente com dinheiro, com a geladeira cheia, todo mundo dentro de casa, e a gente perde o sono. A pessoa fica procurando um programa na televisão para assistir porque perdeu o sono. Agora o Pedro vai morrer no outro dia, está dormindo. Mas por que o Pedro foi dormir? Porque Jesus falou para ele: e quando tu for velho, outros te cingirão, e tu irás a lugar que não pode ir. O que Jesus falou? Você vai ficar velho. Aí Pedro ficou preso e olhou para ele e disse assim: não vou morrer não. Jesus disse que eu ia ficar velho. Jesus não mente. É que o caminho de Deus vai passar dentro da prisão. Aí Pedro dormiu. De madrugada, o anjo desceu lá, falou: acorda, Pedro, põe a sandália aí, não vai pregar o evangelho mais, põe a capa aí, não vai profetizar mais, vamos. Aí Pedro levantou, a porta abriu e aí Pedro saiu. Aí o anjo foi abrindo a porta, até que saiu para a rua, porque o caminho de Deus passava por dentro da prisão. Pensa, o caminho de Deus, se fosse o João, o apóstolo do amor na ilha de Patmos, cheio de bicho, deserto, sem barco para sair, morria de estresse, morria de fome, morria de tudo. Mas Deus, ele entendeu que o caminho de Deus passava pela ilha de Patmos, porque tinha uma palavra de Jesus. E se tem alguém que não vai morrer sem primeiro ver o Filho do Homem na sua glória, João dizia: eu não posso morrer sem ver o céu primeiro, eu não posso morrer sem ser transfigurado primeiro. João sabia que o caminho de Deus passava na ilha de Patmos. Aí ele estava orando, o Senhor apareceu lá. Era como se João dissesse: o senhor está aqui? Sim, o caminho passa por aqui, João. Se nós fosse fazer um caminho, a gente mudaria muita coisa. Mas a gente não pode. Há um caminho de Deus para a nossa vida. Então as pessoas ficam todas desesperadas. Pastor, por que isso aqui? Aí eles ligam a televisão e nós estamos vendo a situação que está o mundo. E as pessoas ligam a televisão, né? Aí a televisão coloca lá, a situação já está feia, já não está bonita. A situação é caótica, é feia, de se ver e de se saber. Aí a televisão aumenta ainda. O que eles fazem? Faz um buraco lá de sepulcro, o repórter fica lá esperando, e depois ele fica filmando. Aí o camarada veste tudo de branco e depois fica jogando terra. Diz: mais um que está sendo enterrado. Não. Aí vai fazendo toda aquela novela e o pessoal que está do outro lado lá fala assim: meu Jesus, ele já vê ele lá no buraco, ele já vê ele lá na situação. Aí vai ficando: não, aquilo lá não é o meu caminho, não. Aquilo é o caminho do fulano, o meu não, nem o seu. Deus tem um caminho para nós. Deus tem um caminho. O barco de Paulo virou, quebrou, partiu 3 dias, sem nada, no meio do mar Adriático, no pé de um vento tremendo, a comida foi jogada fora, o povo chorando, 278 homens. E Paulo levantou e falou assim: acalma aí, pessoal, vamos comer, gente. O meu caminho passava por aqui, eu tenho que passar em Malta ainda para depois chegar em Roma. O caminho vai passar por aqui, o caminho está passando por aqui. O Senhor mandou um anjo e disse que o caminho passa por aqui. E eu não vou morrer não, eu vou passar por aqui, vou passar ainda em Malta, vou na casa do chefe lá da cidade, da ilha de Malta. Ele está doente, ainda tem que orar para ele, tem que atender um povo que está lá. Depois a gente vai pegar um outro barco e a gente vai chegar em Roma. E quando chegar em Roma, eu tenho que pregar para uns soldados romanos ainda, visitar alguns crentes, para depois o meu caminho terminar. E a hora que terminar, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É Deus que termina o caminho, é Deus que termina a batalha, é Deus que termina o dia. Há um caminho para a nossa vida, há um caminho para a igreja, e começou lá no pé da cruz. Então a gente não vai entender Deus se a gente não aproximar de Deus.
Não vai entender. A gente não entende se a gente não chegar pertinho. Nós não vamos entender. Quanto mais longe de Deus nós estivermos, mais complicado a gente fica. A gente acha que o que Deus está fazendo está atrapalhado. Tem um texto da Bíblia que eu acho extraordinário. Espera Abraão ter 100 anos, dá um menino. Quando o menino é adolescente, Deus manda matar o menino. Não é, o Abraão diz, mas que negócio doido é esse? Me dá um menino, agora manda matar um menino? Mas Abraão conhecia Deus. Abraão conhecia Deus. E diz, Deus não é Deus de confusão. Acordou o menino, rachou lenha, colocou sobre o jumento e foi. Aí tem um texto que quando ele chega no pé do monte, ele deixa os 2 jumentos, é extraordinário, ele deixa os 2 jumentos e pega a lenha e coloca sobre o menino. Aí se você olha e fala assim, olha, o velho colocou a lenha no menino, coitado do menino, aí vai carregar toda essa lenha, cutucando o menino, e ele tem que levar a lenha. Porque Isaac era símbolo de Cristo, que tinha que carregar o madeiro. Então a lenha não podia estar no pai, a lenha tinha que estar no filho. Então a lenha era em cima do filho. Então quando colocou a lenha em cima do Isaac, o pai, Abraão, ia olhando o filho do lado, e o menino carregando a lenha, e o pai levando o fogo e a pedra, né, para poder acender, e o cutelo. E o menino carregando a lenha. Aí o menino parou e disse assim, meu pai. Olha, essa palavra é doce, meu pai. Porque o menino estava carregando a lenha para subir ao Moriá para ser morto. Numa noite difícil, num dia difícil, numa tardinha. E aí, bem pertinho dele, ouviu-se a voz: estou aqui, meu filho. Olha que coisa extraordinária. Deus coloca a lenha sobre os nossos ombros, mas vai nos acompanhando de perto. A hora que a gente grita, meu pai, ele diz assim, não te deixei sozinho, eu estou aqui, meu filho. Eu vou seguir o caminho com você. Deus nos põe no caminho, mas não nos deixa sozinho. Deus traça para nós o caminho, e às vezes o caminho é escuro, às vezes o caminho é apertado, às vezes o caminho é íngreme, que a gente não consegue, e quando a gente está sozinho, que ninguém atravessa assim, a gente fala assim, meu pai, aí você espera, ele vai dizer assim, eis-me aqui, meu filho. Porque eis que eu estarei convosco todos os dias, quando estiver escuro, quando não tiver luz, quando estiver íngreme, quando estiver úmido, quando estiver perdido, quando você não avistar ninguém e ninguém puder estar junto, você pode perguntar, meu pai, e ele vai responder, eis aqui, meu filho, eu estou aqui. Você está carregando a lenha, e a lenha está cutucando as suas costas, mas eu estou aqui. Esse é o seu caminho. Eu não posso carregar a sua lenha, eu não posso andar no seu caminho, mas eu não vou te deixar, que eu estou junto aqui no seu caminho, eu vou indo com você. Deus não pode carregar a sua cruz, Deus não pode levar os seus problemas, Deus não pode resolver tudo, mas Deus pode estar com você. A hora que você clamar, Ele vai dizer, eu estou aqui. Então, entenda, e não tem outro meio de conhecer a Deus se não orarmos. Nessa dificuldade que o mundo está vivendo, a igreja está vivendo, tem muita gente desesperada, muito crente preocupado, mas Deus está juntinho, pertinho. Então eu deixo uma palavra para o seu coração. Há um caminho que Deus traçou para nós, entendeu? E a gente tem que ir andando nesse caminho por fé. A gente sobe, aí a gente fala assim, agora eu estou perdido mesmo. Aí que nós achou. Agora que eu não tenho nada, aí que tem. Porque o caminho ele é invertido. O reino dos céus é invertido. Então você precisa entender isso. Que nós estamos em outro caminho, não é o caminho dos homens. O caminho dos homens é diferente. Entendeu? O caminho dos homens é diferente. Quando você abre o texto da Bíblia, no livro de Deuteronômio, e eu vou ler isso para orar com você, Moisés vai dar a segunda lei, que é Deuteronômio, e logo quando Moisés vai dar a segunda lei, ele vai dizer assim, mas nem por isso, crede no Senhor, o vosso Deus, que foi adiante de vós, por todo o caminho,
para vos achar o lugar aonde vos deveria acampar. Eu estou em Deuteronômio capítulo 1 e o verso 32. Olha, o Senhor traçou o caminho, mandou pelo meio do deserto. Olha só como Deus é extraordinário. O caminho passou pelo meio do Mar Vermelho, entrou por dentro do deserto onde não tinha nada. Aí Deuteronômio, que é a segunda lei, o capítulo 1, o verso 32, Moisés vai narrar para Israel dizendo: o que adianta, o que foi adiante de vós, Deus foi na frente. Deus mandou vocês pelo deserto, mas passou no Mar Vermelho pela frente. Deus mandou vocês pelo caminho, e aí ele diz: mas foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar um lugar aonde deverias acampar. Você pode estar no deserto, mas Deus está na frente. Tem um hino que a gente canta: Deus vai na frente abrindo o caminho. É esse aí, ó. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as barreiras. Deus vai abrindo para achar lugar para Israel acampar. Olha só, era muita tenda que Israel tinha que montar, então tinha que ter um espaço grande, e Deus ia na frente, arrumando o caminho, preparando o lugar para eles acampar. De noite, no fogo, para vos mostrar o caminho. De noite acendia a coluna de fogo, para vocês enxergarem o caminho, por onde haveis de andar. E de dia, a nuvem, para vocês não se perderem no deserto, porque o deserto não tem praça e nem estrada. Mas Deus ia conduzindo vocês. Passou pelo deserto e não tinha nada, mas de manhã cedinho, a comida estava lá na porta da casa, para comer aquele dia. E no outro dia, amanhecia de novo. Eu quero deixar ao seu coração, olha, Deus traçou um caminho para nós, Ele vai na frente. Quando as coisas começam a dar errado, atrapalhado, e a gente começa a brigar aquela luta, é porque a gente pegou algum desvio, a gente entrou pelo GPS. Tem hora da minha vida que eu sou assim, eu coloco o GPS, e aí eu sei mais do que o GPS, e às vezes acontece. Eu estou lembrando aqui, uma vez nós fomos para São Paulo, eu e o pastor, e nós conhecia tanto São Paulo que nós esquecemos o GPS. Não, deixa o GPS. O GPS dizendo, vira direita. E nós dizendo assim, não, esse GPS está fora do cabo. Alguma coisa aconteceu com ele aí, deixa aí para ele. Deixa para ele aí, entendeu? Nós indo para a igreja lá. Lembra, nós indo para o Taboão? E eu vou dizer, vai o que não, o GPS, Taboão. Aí vem lá, eu falando com o pastor Marco, vamos lá, Marco. Não, o GPS. Aí o GPS dizia assim, vira à direita, pega a marginal à direita. Ah, que direita, irmão? Taboão não é aí à direita. A igreja do Taboão é para lá. Aí nós chegamos no Taboão, perguntamos num borracheiro, e o borracheiro falou assim: não, Avenida Taboão? Vocês estão procurando a Avenida Taboão? A Avenida Taboão não é no Taboão. Ah, não? Não. A Avenida Taboão é em São Bernardo. Ah, inteligente, vai. Aí vai cruzar a cidade inteira, o GPS diz à direita, e nós dizemos, desliga o GPS que ele não está sabendo de nada, desliga esse GPS aí. Tem hora que Deus está falando assim, vai, irmão, vai, mas nós é muito inteligente. Não, eu sei, nós desliga, fala, Senhor, deixa que eu resolvo daqui para frente, que eu já estou conhecendo o caminho. Aí daqui a pouco nós estamos num beco sem saída. Deus traçou o caminho, levou 600.000 pessoas, Moisés na frente. E aí Deus diz assim, dá meia volta, Moisés. Olha, você dá a volta com um carro, é uma coisa. Se andar com alguém seguindo você, já é uma luta, né, irmão? Porque você erra todo mundo, ou você guiar alguém é uma tribulação. Agora imagine Moisés guiando mais de 600.000 pessoas. E daqui a pouco está tudo certo, estamos indo para lá. E daqui a pouco Deus diz assim, meia volta, Moisés, à direita. E entra em Pinhairote. Aí Moisés falou assim, Senhor, Pinhairote não tem saída. Aí Deus, à direita, Moisés. E Moisés entrou à direita. E o povo ia atrás murmurando, onde é que está levando a gente? Onde é que está aí? E aí Moisés falou assim, é para cá. Aí entrou todo mundo. A hora que entraram todo mundo era um beco gigante, as montanhas e o mar. E o faraó diz assim, erraram. O faraó diz, estão mortos. O Israel agora entrou num beco sem saída, Pinhairote, beco sem saída. E o povo desesperou. E começaram a gritar que ia morrer. Mas Deus não confiou, Moisés não confiou nele, confiou em Deus. Aí Moisés levantou e diz assim, aquietai-vos
e vede o livramento do Senhor. Tem saída. O caminho de Deus passa por aqui. O caminho de Deus passa por aqui. Mas no caminho de Deus, Faraó não anda. Você não leu o texto aqui? A serpente não anda. Não há crocodilo, não há leão. Faraó não pode andar no caminho de Deus. Foram até o meio do mar. Quando chegou ao meio, Deus mandou fechar o mar. Então descansa, descansa. O inimigo não vai te alcançar. Não desvia para a direita, nem para a esquerda. Segue o caminho. Passe na boca do urso, passe na boca do leão. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, a morte te assombrasse, mas fica tranquilo, porque o Senhor que dá vida está com você. Quando a lenha cutucar suas costas, quando ela fazer peso sobre os teus ombros, você pergunta: meu pai, e ele vai dizer assim: o que precisa, meu filho? Eis aqui o seu pai, meu filho. E ia os dois juntos, diz o texto de 22 de Gênesis, e ia pai e filho juntos, mas quem carregava a lenha era o Isaac, porque esse era o caminho do filho. E qual é o caminho do pai? Está junto. Então, meu irmão, Deus abençoe sua vida, sua casa. Conheça Deus, aproxime de Deus. Não está dando errado. Agora que vai dar certo. Pastor, mas agora complicou. E agora que vai ficar bom. Porque Deus vai descomplicar. Agora que vai ficar bom. O faraó vai correr atrás, o mar vai fechar, vai matar todo mundo de uma vez. E a gente vai cantar do outro lado ainda. Descansa. Aquieta. Então, Deus tem os seus caminhos. Nós estamos nessa corrida. Nós somos os caminhantes. Cada um de nós uma hora termina a nossa caminhada. Mas o meu caminho não é o seu. O seu não é o meu. Então a gente não pode basear. A Rede Globo não pode falar para mim não. Não. Eu estou em outro caminho. Eu estou em outro caminho. Aí desespera. Aí todo mundo fica desesperado. Aí vê os crentes lutando. Aí dizendo assim: não, agora vão tirar o presidente, vão tirar o governador, vão fazer impeachment, não sei de cá. Não, irmão, está em outro caminho, outro caminho. O caminho deles é isso aí. O nosso é assim: é Deus que tira rei, que põe rei. Não há autoridade que não seja constituída por... Não, nós estamos nesse caminho, nós estamos em outro caminho. Estamos descansados, acreditando que tudo vai dar certo. E tudo que faz vai dar certo. O fim vai terminar em bênção, tá certo? Descansa o seu coração, sua alma, aquieta. Por mais que você esteja machucado, ferido, por mais que perdemos alguém pelo caminho, mas Deus não perde. Se estava no caminho, era dele. Se o caminho terminou, Deus levou. Então nós estamos descansados e vamos caminhando. Tem hinos que nós cantamos, né? Cansado estamos, mas nós vamos caminhando, caminhando, até chegar o dia em que Deus há de nos receber as mansões eternas. Então eu deixo uma palavra esse domingo, dessa noite. Há um caminho, há um pensamento, há um plano que não é o nosso plano, há um caminho que não é o nosso caminho. E as coisas dão errada por quê? Porque a gente sai do caminho e dá trabalho. Quando saímos do caminho, dá muito trabalho. Então, às vezes tem que voltar, às vezes Jesus vai atrás, como foi lá dos dois discípulos no caminho de Emaús. Eles iam indo para o caminho de Emaús, irmão. E Jesus diz: não, eu sou o caminho, o que vocês vão fazer em Emaús? E eles levantaram de madrugada e foram embora para Emaús, pegaram outro caminho. Aí precisou Jesus ir atrás, de madrugada, falar com eles o dia inteiro, para eles voltar para o caminho. Eles foram à noite, de madrugada, o dia todo caminhando, e voltaram de lá para cá de volta, para entrar no caminho. Deus tem um caminho, meu irmão. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua casa, para os seus negócios. Fica tranquilo. Mas o fulano, pastor, fechou. Não, mas ele está em outro caminho. Não é o seu. O seu caminho é outro. O nosso caminho é mais alto, entendeu? A gente passa por cima, entendeu? A gente passa por cima. E quando a gente desce no vale, o Senhor desce conosco. Por isso que diz: o Senhor é meu pastor e não me faltará
Não é nada me faltará, e não me faltará. O Senhor é meu pastor e não me faltará. A hora que eu estiver com dificuldade, eu digo, meu Pai. Ele diz assim, eis aqui meu filho. Ele não vai faltar, ele vai estar junto. Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória, e que você guarde a palavra do Senhor. Aquieta o seu coração, conheça, aproxime-se de Deus, para você conhecer Deus. Deus é extraordinário. Deus faz umas coisas assim, que a gente fica assim, dá um nó na nossa cabeça. Ele confunde os homens, Ele inverte os valores. Deus faz algo que a gente não entende, também não explica e não pede informação. Fez, está feito e acabou. Deus é algo extraordinário. Só quem anda com Deus conhece Deus. Então deixo aqui uma palavra para o seu coração. Aproxime-se de Deus, e você vai ver que não está errado. É Deus que está trabalhando. É Deus que está trabalhando. Quando tudo escurece, não tem luz, não tem nada, e a gente fica com medo, aí é a hora de a gente dizer assim, meu Pai. E Ele vai, você não vai ver nada, mas ouvirá a voz dizendo, eis aqui meu filho. Está com medo de quê? Ele não vai nos deixar. Ele prometeu que estaria conosco, e Ele vai até o fim. Ele vai cuidar do que é nosso, porque tudo que é nosso é dele. O Senhor vai cuidar. Você tem uns filhos lá que não são seu, é dele, são herança do Senhor. Ele te emprestou. Então tudo que está lá é dele. Então a gente só precisa continuar caminhando. Tem alguns que estão desesperados, mudaram de caminho, entendeu? Estão aí no caminho aí, estão desesperados. Mas os que estão no caminho, pode descansar. Não vem a áspide, não vem o leão. Só o Senhor pode te tirar do caminho. Só o Senhor pode, só Deus pode. Descansa a sua alma. Nada entra no caminho se Ele não permitir. Então existe um caminho, e o caminho é mais alto. Não é o caminho do governador, não é o caminho do ministro da saúde, não é. Há um caminho que começou no pé da cruz do Calvário. Há um caminho. Quando os homens, e aqui eu oro, sepultou Jesus, selou o túmulo, e o mundo dos homens diz, acabou. De madrugada, no terceiro dia, o túmulo abriu, e Jesus diz assim, agora que começou. Há um caminho que passava pelo túmulo, pelo Calvário, até chegar à destra de Deus Pai. Deus te dê graça, sabedoria e força. Há um caminho, e esse caminho passa por aqui. Essa igreja passa por esse momento. Esta geração que nós estamos vivendo, vamos enfrentar isso, mas vai passar, e a gente só vai olhar, e vamos continuar caminhando, entendeu? Se você parar, fica difícil. Então a gente tem que continuar caminhando. Deus abençoe e te guarde. Eu quero orar para você que está em casa, para você que está aqui. Nós vamos orar ao Senhor, apresentar a Deus. Se você puder ficar de pé. Deus te dê força nessa noite. Já são exatamente 20 horas, e eu quero impetrar uma bênção sobre a sua vida, descansar a sua alma, buscar a Deus, porque Deus não nos dá um peso além do que não podemos carregar, e Deus também não tem propósito que nós desviamos do caminho. Deus quer que a gente vá seguindo. Primeiro descubra qual é, e depois vai seguindo. E de vez em quando a carga pesar muito, diga como Isaac, meu pai. E ele diz assim, eis-me aqui meu filho. Mas Abraão não tirou a carga da lenha da costa de Isaac, o acompanhou. Quando chegou lá em cima, Isaac deitou na lenha, porque é o papel de Isaac, o caminho passava pelo altar. É por ali que vai passando. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Terça-feira a gente vai estar aqui outra vez. Segunda-feira nós temos oração. Quarta nós temos oração. Quinta a gente tem oração. Sexta a gente tem oração. Sábado, domingo pela manhã, 7 horas da manhã temos oração. E à noite nós vemos novamente para poder pregar até que Deus vai
fazendo aquilo que tem que fazer. E Deus é fiel com a sua palavra. Levante a mão se você pode orar comigo. Senhor, eu quero terminar esse culto essa noite com uma palavra de bênção para a vida daqueles que estão em casa, daqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo. Que o Senhor possa, Senhor, impetrar, Senhor, que essa vitória alcance a sua vida, a sua casa. Se tiver alguém que está cometido, Senhor, de algum tipo de enfermidade, se alguém está, Senhor, testado, Senhor, meu Pai, positivo com essa doença, com esse vírus, se ele já manifestou e a pessoa está desesperada, o Senhor está bem pertinho, Senhor, meu Pai, para poder reverter o quadro. Se tem alguém que está no hospital, pelo celular, e ele está assistindo o culto, Senhor, meu Pai, eu libero uma palavra, Senhor, de cura. Eu libero uma palavra, Senhor, meu Pai, de libertação. Aquilo que o remédio, aquilo que os médicos não podem fazer, a palavra do Senhor é poderosa para alcançar, Senhor, esse irmão, alcançar esta irmã, esse vizinho de quarto, de cama, aí, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, e começa ele reagir outra vez. Deus prepara, Senhor, meu Pai, porque é só o caminho que passa por lá, mas não termina lá. Então, Senhor, dê vitória aos teus filhos, guarda a tua igreja, guarda os teus servos, aqueles que estão em casa, que o sangue do Cordeiro seja sobre a vida dos teus filhos, é o que eu te peço, em nome de Jesus.